Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Lailane e hoje eu vou falar um pouco sobre a crise de 1929. Essa crise aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, se você ainda não assistiu o vídeo anterior falando sobre a Primeira Guerra, eu vou disponibilizar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa acessar e ficar por dentro de tudo o que estava acontecendo naquela época. Também conhecida como a Grande Depressão, a crise de 1929 foi o pior e mais longo período de recessão econômica do século XX. Pois é, mas vamos entender o que estava acontecendo naquela época para gerar essa era de medo que afetou todo o mundo. Com o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, a Europa estava economicamente falida, mas ao contrário dela, os Estados Unidos estavam crescendo cada vez mais, e isso fez com que ele se tornasse a maior potência mundial. Eles eram os maiores banqueiros do mundo e tinham uma facilidade muito grande para fazer empréstimo para as pessoas. Mas, se você tem uma facilidade grande para pegar um empréstimo, isso significa que você tem uma facilidade grande para se endividar. E foi exatamente o que aconteceu. Mas isso nós vamos deixar um pouco mais para frente. Nessa época, surgiu a expressão American Way of Life, que significa modo de vida americano. Mas por que isso? Porque o povo de todo o mundo invejava o modo de vida que o povo estadunidense vivia. E isso fez com que os Estados Unidos se tornassem uma referência mundial. E como consequência, se acontecesse alguma coisa neste país, poderia afetar todo o mundo. A Europa era o continente que mais importava produtos dos Estados Unidos. Mas se a economia deles estava ruim, isso poderia de uma maneira ou de outra acabar prejudicando os americanos. Então o que eles fizeram? Com a sua bondade, resolveram ajudar os países europeus, a fim de que eles continuassem importando. Mas esse objetivo só deu certo em partes, porque o continente europeu se reergueu tanto que chegou no ponto de não precisar importar tantos produtos dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, mesmo exportando menos para a Europa, continuou produzindo muito, e isso se deu o nome de superprodução, porque eles tinham muitas coisas para vender, mas não tinha gente o suficiente para comprar. E como a renda deles era muito mal dividida naquela época, eles não tinham dinheiro para comprar o que eles mesmos estavam produzindo. É muito interessante a gente saber também que naquela época surgiu os loucos anos 20, foi considerado loucos anos 20. Por quê? Porque as pessoas estavam vivendo tempos de loucuras. Elas queriam, de uma maneira ou de outra, tentar esquecer o que a Primeira Guerra havia causado. Então foi aí que surgiu novos ritmos musicais, novos estilos, o cinema bombou e o povo estava todo entusiasmado. Mas parece que eles se entusiasmaram demais e começaram a investir em peso na chamada Bolsa de Valores, o que é muito importante a gente saber para a gente entender o motivo da quebra da Bolsa de Nova York. Pois bem, como é que funcionava essa Bolsa de Valores? Você investia nas ações de uma empresa e com isso você passava a ter parte da mesma. E de acordo com que essa empresa fosse crescendo, você meio que crescia junto e lucrava em cima dos lucros da empresa. Então o objetivo disso tudo era que a empresa crescesse para que você pudesse crescer e lucrar também. Mas ao contrário disso, as empresas estavam falindo e o povo começou a ficar preocupado. Quem já havia investido estava preocupado com o dinheiro deles que estava em jogo, e quem ainda não havia investido estava com medo de investir. E isso acabou prejudicando os empresários. Por quê? Porque ninguém estava querendo mais investir nas ações das empresas deles. Então o que eles passaram a fazer? Investir menos. Mas, se você investe menos em uma empresa, essa empresa automaticamente produz menos. E se ela produz menos, ela não precisa de tantos funcionários. Foi aí que o desemprego se alastrou por todo o país. E no auge da crise, pelo menos 1/4 da população americana estava desempregada. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção nessa linha de raciocínio. Lembra que eu falei que o povo tinha uma facilidade muito grande para pegar empréstimo no banco? Pois é, muitas das vezes eles pegavam esse empréstimo para investir nas ações. Mas, se as ações não estavam dando para eles o resultado que eles queriam, logo eles não tinham dinheiro para pagar o banco. E isso chegou num problema tão grande, deu um problema tão grande, que o banco começou a ficar sem dinheiro. Os empresários ficaram com medo de depositar um capital alto para tentar reerguer a empresa e mesmo assim a empresa falir. Então, eles resolveram pegar o dinheiro que eles já tinham no banco. Porém, o banco não tinha dinheiro para pagar os empresários. Então, pensem comigo aqui.
Quem havia investido nas ações e estava sem dinheiro porque as empresas não estavam crescendo. O banco estava sem dinheiro porque tinha feito empréstimo para as pessoas e as pessoas não estavam pagando. Os empresários estavam sem dinheiro porque o dinheiro que eles tinham estava no banco, mas o banco não tinha dinheiro para pagá-los. Então, cara, tava uma confusão danada. Milionários descobriram de uma hora para outra que haviam falido e se suicidaram. O número de mendigos aumentou e as empresas faliam cada vez mais. Mas chegou um dia em que o povo todo se reuniu e decidiu recuperar o seu dinheiro. Mas a única maneira de recuperar o dinheiro das ações era vendendo as mesmas. Então, todo mundo resolveu vender as ações de um só dia, que foi o dia 24 de outubro de 1929. Mas, se você tem muitos concorrentes vendendo o mesmo produto, é necessário que você abaixe o preço do mesmo para que ele possa ser vendido. Pois é, com isso as ações foram totalmente desvalorizadas e de qualquer forma o povo saiu prejudicado. Porém, as coisas não continuaram assim. Em 1932, Franklin Delano Roosevelt foi eleito a presidente dos Estados Unidos e implantou o New Deal, que ajudou muito a reerguer a economia do país. Para isso, ele utilizou diversos métodos, e um deles foi o programa de obras públicas. Mas como é que funcionava esse programa? Vamos supor que ele tivesse mandado construir uma ponte. Essa ponte seria benéfica tanto para quem fosse utilizá-la, quanto para quem fosse construí-la, porque isso geraria um emprego para essa pessoa. E esse era o principal objetivo dele, acabar com o desemprego. É muito importante a gente associar essa grande crise econômica ao nazismo. Muitas pessoas estudam o nazismo e ficam se perguntando como é que aquele povo conseguiu apoiar o partido nazista. Estudando a crise de 29, a gente percebe o tamanho do problema que aquela sociedade estava enfrentando. E o nazismo veio pregando uma economia melhor. E isso fez com que o povo apoiasse esse partido. Então, recapitulando, o New Deal foi muito importante para reerguer a economia do país. Porém, os Estados Unidos só se reergueu totalmente com a chegada da Segunda Guerra Mundial em 1939. Os Estados Unidos têm a sua fama da sua indústria bélica ser muito forte. Então, aos finais das guerras, ele sempre estava muito bem, enquanto os outros países estavam detonados. Na Segunda Guerra não foi diferente, e ao final dela, os Estados Unidos tinham lucrado muito, e isso fez com que a sua economia se reerguesse ainda mais, o tornando novamente a maior potência mundial. Galerinha, relembrando que esse canal aqui é um trabalho escolar, e nós somos avaliados de diversas formas, e uma delas é a quantidade de inscritos e de visualizações que o canal tem. Então, por favor, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas possam ver. Beijo e até a próxima. Durante o início do vídeo, euzinha, você representada por essa bonequinha super carismática e bonitinha, que obviamente vai ter a minha cara, né? Será sobre a Primeira Guerra Mundial e a participação do Brasil nela. Vamos lá?